meus irmãos, tudo bem com vocês? Tema de hoje: pessoas sábias na Bíblia além de Salomão. A Bíblia fala em outras e outras pessoas além de Salomão, pessoas que também foram muito sábias, até mesmo mais do que Salomão, porque Salomão, ele começou uma ótima vida, foi muito sábio, Deus lhe deu muita sabedoria, mas no final da vida ele não foi nada sábio, ele foi completamente tolo e muito desastroso com sua vida sexual, sua vida familiar, sua vida conjugal, sua vida espiritual. Mas a Bíblia também fala de outros homens, outras mulheres de Deus que foram pessoas sábias. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, essa é a pauta do vídeo de hoje. Pessoas sábias na Bíblia além de Salomão. O assunto é relevante porque foi relevante para mim, tenho certeza que vai ser relevante para a sua vida, muito importante, necessário para a sua vida. Então assista esse vídeo até o final, fica comigo, interaja comigo a respeito deste assunto com a sua Bíblia aberta. Não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal e você sabe, eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. Então, o primeiro homem, a primeira pessoa a ser chamada de uma pessoa sábia foi exatamente quem? Uma pessoa, você sabe quem é? Muito sábia, mesmo se a Bíblia não o chamasse de sábio, saberíamos. José, e ele foi sábio ainda jovem, olha a diferença, muito jovem, muito mais jovem até mesmo do que Salomão, ele foi considerado uma pessoa sábia. Leia comigo para não ficar só nas palavras. Atos 7:10 diz assim: ele livrou a todos as suas tribulações, ele deu graça em sabedoria ante Faraó, diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a casa. Ou seja, ele foi uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito entendida. Atos capítulo 7, versículo 10. Agora leia também Gênesis 41, 39. Gênesis 41, 39. 41, 39, que diz, o versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: chamaríamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ou seja, José foi um homem muito sábio por milhares de motivos. Sábio porque a primeira coisa que ele fazia era temia a Deus. Então, o temor ao Senhor é o princípio, ou seja, é o primeiro degrau da sabedoria. Temer a Deus não é sabedoria. Por quê? Porque senão Salomão teria morrido muito bem, teria tido a sua velhice muito boa, mas não teve. Temor ao Senhor é o princípio, ou seja, é o primeiro degrau, é a primeira porta, é o primeiro passo, é o início da caminhada de uma sabedoria. Então a primeira coisa é temor a Deus, tema a Deus. José, ele foi um homem temente a Deus. E a segunda coisa para preencher a sabedoria é praticar o temor a Deus, ou seja, cumprir as leis de Deus, andar nos caminhos do Senhor e fazer a sua vontade. Isso é preencher a sabedoria. E José fez isso. José, ele preencheu toda a sabedoria que um homem pode ter. Por quê? Porque ele fugiu da mulher, ele correu, ele não ficou, ele não testou, ele não ficou ali, ele não pagou para ver se cairia ou não. Ele foi fiel ao seu senhor Potifar, não só nas questões financeiras, nas coisas materiais, mas foi também fiel ao seu senhor, ao seu patrão Potifar, nas coisas familiares, nas coisas sexuais. Ele foi totalmente fiel ao seu patrão, ele foi honesto, ele foi sincero, e isso é sabedoria.
Ele foi sábio, José, ele foi sábio dentro do cárcere, ou seja, na prisão. Ele foi um ótimo prisioneiro. Ele deu exemplo de prisioneiro, porque ele sabia que tinha um plano de Deus na vida dele e ele estava ali injustamente. Pior ainda, você tem que dar mais exemplo ainda se você estiver ali justamente. Então, tenha boas maneiras, tenha as boas educações aí onde você está na cadeia de repente, e você será uma pessoa sábia, e o carcereiro estará vendo isso, e as autoridades também, o juiz, todos os promotores, todos estarão vendo isso, e Deus principalmente vai estar vendo isso. Então José, ele foi um homem sábio dentro da cadeia, diante da casa, diante da mulher de Potifar, diante de Potifar. Ele foi sábio em tudo, ele foi sábio diante de todas as situações possíveis. E aqui, para completar, ele foi sábio diante de Faraó, ou seja, ele como como carcereiro, ele se apresentou bem, ele foi sábio para um emprego, para uma indicação ao governador. Ele foi sábio com as finanças do país, do Egito. Ele tomou conta de todo o tesouro nacional. Ele foi sábio, ele não roubou, ele não defraudou, ele não fez bagunça, ele não fez propina, nem corrupção, não houve corrupção no seu governo. Ele foi uma pessoa sábia, ele não defraudou, ele não roubou o seu patrão, a nação da qual ele estava tomando conta. Ele foi sábio para fazer toda aquela estrutura e arrecadar verbas para o seu patrão. Então, nós que somos empregados devemos também honrar o nosso patrão, ser sábio. Então, ser sábio em todas as situações possíveis. Ainda que muitas das vezes a sabedoria lhe falte ou lhe que fuja naquele momento, mas você é uma pessoa sábia e você pode se sair bem. Então José foi uma pessoa sábia, inteligente, racional. Então seja como José, sejamos como José. Ele foi sábio diante do pai, diante dos irmãos dele. Então a primeira pessoa que a Bíblia fala ser sábio, e foi muito mais do que Salomão, na minha opinião, foi José. Ficamos com esse exemplo. O segundo exemplo de sabedoria, podemos dizer que foi, vamos dizer aqui, Moisés. Moisés foi um homem muito sábio, muito sábio. Ele soube lidar, Atos 7:20, ele soube liderar aquele povo, ainda que com o seu temperamento ali, ele soube lidar com aquelas pessoas, com aquela multidão de gente. Tem gente que não sabe lidar com multidão ou com muita gente. Aprenda a lidar, saiba lidar. Você que é líder, você que é pastor de muita gente, saiba lidar. Aceite conselhos de Jetro, aceite orientação, porque tem líderes que fecha a cabeça, é ele, e ninguém pode dar uma opinião, ninguém pode se meter. Não faça isso. O provérbio diz que no muitos conselheiros, ali há entendimento, ali há paz, ali há tranquilidade, ali há refúgio. Agora, quando você se trava aí, que não quer saber de ninguém, meu irmão, você cai, você fica só. Então Moisés foi um líder sábio. Atos 7:10, Atos 7:20 ao 22. Podemos ler, tá aqui, ó, Atos 7:22. E Moisés foi instruído em toda a ciência de sabedoria, poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele foi sábio também porque ele aprendeu a lidar com todas as situações, ou seja, ele deixou ser ensinado, ok? Terceiro exemplo de homem sábio, vamos ler Êxodo 31:1, que foi exatamente Bezalel. Êxodo 31:1. Êxodo 31.
Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bezalel, um filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus de sabedoria, eu enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor. Ou seja, Bezalel, ele foi preenchido e enchido por Deus por sabedoria. Ah, mas ele então não tinha? Não, ele tinha sabedoria sim, porque era uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, uma pessoa entendida, uma pessoa que gostava das coisas de Deus, e Deus o chamou para fazer uma grande obra, e você vê que Deus deu sabedoria em tudo, em absolutamente tudo. Deus do fazer, né? O trabalhar, até mesmo a ensinar como fazer, porque muitos sabem fazer, mas não sabem ensinar, não tem paciência. Quem sabe eu aqui. Outros têm paciência para ensinar, são ótimos professores, mas não sabem fazer. Mas ele não, ele foi preenchido de toda a sabedoria. Você lê todo o texto, todo esse capítulo 31, e você vai ver que Bezalel foi um homem cheio de sabedoria nos seus comportamentos, no seu falar, nos seus procedimentos, com ética, com tudo, com etiqueta. Ele era uma pessoa sábia, ele sabia entrar e sabia sair, ele sabia começar um serviço e sabia terminar, ele sabia desenhar, ele sabia tirar medida, ele sabia como falar com os seus líderes. Então, sejamos uma pessoa como Bezalel, uma pessoa que realmente põe a cabeça para funcionar. Isso é sabedoria. Com licença. Isso é sabedoria, é pôr a cabeça para funcionar, pensar naquilo que você está fazendo antes de fazer, pensar naquilo que você vai falar antes de falar e não falar, pensar, escrever, rascunhar tudo aquilo que você vai fazer na sua vida, porque senão sai fazendo tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você está fazendo para Deus, você faz a Deus. Então seja sábio, sejamos sábios como José, como Moisés, como Bezalel. Outro líder que também eu gosto muito é o líder Josué. Leamos Deuteronômio 34:9. Deuteronômio 34:9. Deuteronômio 34:9. É o finalzinho do capítulo do livro de Deuteronômio. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenaram a Moisés. José é o primeiro. Josué aqui, filho de Nun, aquele que sucedeu Moisés, foi uma pessoa muito sábia. Ele foi cheio de Deus, e nós lemos lá em Josué capítulo 1, versículo Josué, leia comigo, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Josué, ele tinha prazer na lei do Senhor, ele lia a palavra de Deus, e a palavra de Deus o tornou uma pessoa muito sábia. E depois ainda com a imposição de mãos de Moisés, ele ficou mais sábio ainda. Então, deixa as pessoas orarem e fazerem por você algo por você. Não seja ranzinzo, não seja durão, não seja vaidoso. Deixe a pessoa te ungir. Tenha uma pessoa a quem você possa ir para conversar. Uma pessoa a quem você possa se direcionar. Para quê? Para que você possa receber conselhos dessa pessoa mais madura, mais sábia. Então Josué foi uma pessoa sábia, porque meditava na palavra de Deus
e seguiu o exemplo do seu líder Moisés, que também era sábio.